Ouvir a Deus é vital para desfrutar o plano eterno de Deus para nossas vidas. Aprenda uma coisa, precisamos obter o conhecimento do seu plano. Entenda, plano, uma palavra tão pequena, mas é uma palavra que tem um significado profundo na vida de todos nós e que tem gente que ignora. Existe um plano, gente. Você pode até andar fora do plano, mas existe um plano. O ouvir a voz de Deus é para você andar no plano. Porque no plano tem o melhor de Deus para a tua vida. No plano tem tua proteção. No plano tem tua segurança. Ou seja, se existe um plano, por que então que eu não conheço esse plano? Aí você diz, profeta, é o que eu vim buscar, é o que eu vim receber. E se eu disser para você que a responsabilidade é sua de conhecer esse plano? Imagina um mestre de obra, um pedreiro, um engenheiro, começar a construir um prédio de 50 andares, sem uma planta. Da cabeça dele, ele começar a colocar as estacas, levantar as bases, tudo da cabeça dele, sem uma planta, sem ter tudo calculado, tudo planejado, tudo bem elaborado. Eu não me animaria a subir nem no segundo andar desse prédio. Por quê, profeta? Porque não é seguro. Não é seguro. Você sabe que lá no Japão tem muitas tempestades, furacões, sabe? Ventos fortíssimos. E tem lugares lá onde cruza terremotos. E os prédios, eles têm uma dinâmica que eles movimentam. Agora imagina se o prédio não fosse bem planificado. Que perigo você entrar num prédio desses num dia de temporal, um dia de chuva forte, num dia de ventania. Como é que você estaria seguro? Teria como ficar seguro. Por isso que existe uma planta. Existe um plano elaborado. Deus fez um plano elaborado a respeito da tua vida. Está o teu nome. Está o teu nome. Está o teu RG ali. Está a tua altura. Está tudo a teu respeito ali. Mas nós, por ignorar a voz de Deus, caminhamos os nossos planos. Ou nos planos que os outros querem que nós caminhemos. E aí, gente, dá tudo errado. Você tem que conhecer o plano de Deus para a sua vida e caminhar por esse plano, porque disso não depende só você. Eu aprendi isso sobre o plano de Deus. O plano de Deus não tem a ver só comigo. O plano de Deus tem a ver também com vocês. O plano de Deus na minha vida tem a ver também com a minha família, com as pessoas que trabalham comigo, com a minha família, com os meus amigos, com os meus irmãos, com o mundo. E você não é diferente. No plano que Deus tem para a tua vida, não diz respeito só a ti. A gente pode até pensar que quem está se dando mal de andar fora do plano é a gente. Essa, sabe, é a ideia, é o pensamento mais mesquinho, pequeno, minúsculo que pode haver em toda a galáxia. Por quê, profeta? Porque não se trata só de você o plano. Você não veio aqui nessa terra apenas para cumprir algumas regras, para viver um pouco. Não, você está errado. Você está muito errado. Você veio aqui porque você faz parte de algo maior que você nem imagina. Você faz parte de um plano, e um plano real. Você faz parte de um plano poderoso. Você faz parte de um plano que não diz respeito só a ti, mas diz respeito a um futuro, a uma geração. Pode estar até mesmo relacionado a uma nação. Você sabe,
Esses dias eu estava vendo quantos seguidores o Neymar, jogador de futebol, aquele craque que tem um talento de Deus, ele é um menino extraordinário. Ele tem milhões de seguidores. Eu não chego nem perto aos milhões de seguidores que o Neymar tem. Só que tem um detalhe. Deus tem um plano para ele. E Deus tem um plano para mim. Não adianta eu querer, sabe, jogar futebol como o Neymar, porque esse não é o plano de Deus para mim. E eu tenho que entender uma coisa. O plano de Deus para o Neymar é um. O plano de Deus para mim é outro. E tanto o plano de Deus na minha vida, quanto o plano de Deus na vida do Neymar, é importante para Deus, assim como é para você. Você tem que compreender, querido, que nada é por acaso. As pessoas que acompanham você, as pessoas que estão à sua volta, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você pega o ônibus todos os dias, as pessoas que você entra no metrô junto com elas, as pessoas que você vê no cafezinho, na padaria, no mercado, as pessoas que você encontra na rua. E se eu disser para você que isso faz parte do plano, sabe, certa feita eu estava conversando com uma pessoa, e isso é algo que eu vou falar mais à frente aqui. Eu quando ouço, hoje, né, antes não, mas hoje, quando eu ouço, eu não ouço só com os meus 2 ouvidos naturais. Então você está falando comigo, eu estou ouvindo com meus ouvidos naturais, graças a Deus que eu ouço, mas eu estou ouvindo também com outros ouvidos. Como assim, profeta? Eu estou ouvindo com meus ouvidos espirituais também. Enquanto estou falando contigo, e você está falando comigo, você está ouvindo a minha voz, e eu estou ouvindo a tua voz. Mas eu também estou ouvindo o que está por trás da tua voz. Eu também estou procurando ouvir o que está por trás da minha voz, que é a voz do Espírito Santo. E eu estava conversando com uma pessoa, e ela falando comigo e conversando, e o Senhor me disse assim, trate ela bem, porque você vai ver ela essa única vez na vida. Isso foi tão forte para mim, porque aquilo ali me impactou de uma forma, porque é como se Deus dissesse assim, ó, você não vai se reencontrar com essa pessoa nem uma última vez na tua vida. Deus me disse assim, trata ela bem porque ela vai ver você apenas uma vez na vida dela e você vai a ver uma única vez. E aquilo ali ficou marcado em mim. Nós precisamos entender que eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus para conhecer o seu plano. Porque se eu estiver no plano de Deus, aquela pessoa que eu vou ver uma única vez na vida, eu posso ter feito a diferença na vida dela ou ela ter feito a diferença na minha vida e aquilo ali vai ficar marcado, não apenas como um registro histórico, mas aquilo ali vai ficar marcado porque humanamente, naturalmente e sobrenaturalmente aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Se eu estou no plano, aconteceu uma coisa boa. Agora, se eu não estou no plano, aconteceu uma coisa ruim. Você sabia que tem gente que não ouve a Deus, mas ouve os homens? E por ouvir mais a voz dos homens, por celebrar mais a voz dos homens, não pode nem encostar no plano de Deus? Ouvir a Deus é nossa decisão e ninguém pode fazer isso por nós. Você sabe que eu posso até profetizar para você, eu posso ouvir Deus para você, eu posso interpretar o teu sonho, eu posso interpretar a tua visão, é os dons que Deus me deu, é a graça que Ele liberou sobre a minha vida, mas eu não posso ouvir Deus para você. Eu não tenho tempo para isso. Tem gente que diz assim para mim, profeta, me libera uma palavra hoje? Até eu quero. Vamos ver se Deus vai permitir. Porque o objetivo de Deus
é que você aprenda. A Bíblia diz que o único intermediário entre Deus e os homens é Jesus. Então, Deus quer, a vontade do Espírito, a vontade da divindade, é que você aprenda a ouvir a Ele. Eu não posso fazer isso por você sempre, eu posso fazer uma vez, 2, 3, 4, mas eu não posso fazer isso sempre. E um detalhe, você precisa ouvir Ele todos os dias. Profeta, e o que eu vou fazer então? Você vai ter que aprender. Algumas pessoas não pensam nisso, né? Elas não pensam que elas precisam ouvir a voz de Deus todos os dias. Elas não pensam, elas não colocam isso na cabeça. Que elas precisam ouvir Deus todos os dias. Todos os dias. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 3, no versos 6 e 7. Se você pode abrir a Bíblia, abra lá comigo, Provérbios capítulo 3, versos 6 e verso 7. Diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Como é que eu vou reconhecer a Deus no meu caminho? Como é que eu vou saber qual é a decisão certa? Qual é o caminho certo? O que eu tenho que comprar? O que eu tenho que vender? A quem que eu tenho que procurar? O que eu vou fazer da minha vida? Se eu não sei reconhecer a direção. Porque as pessoas leem esse versículo aqui, elas acham um versículo assim, lindo de se ouvir. Elas não entendem nada. A maioria não entende nada do que está escrito nesse versículo. Porque a Bíblia diz aqui, reconhece-o em todos os teus caminhos. O que a Bíblia está dizendo é, todo caminho que você tomar na vida, você vai ter que ver se Deus está ali naquele caminho. Porque se Deus não estiver naquele caminho, ai de ti, se andar por aquele caminho. A Bíblia diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece. Veja se é de Deus aceitar esse emprego. Veja se é de Deus mudar de cidade. Veja se é de Deus vender essa empresa. Veja se é de Deus comprar essa empresa. Veja se é de Deus fazer essa viagem. Veja se é de Deus procurar aquela pessoa. Veja se é de Deus você abrir mão de algo que pertence a você. Sabe uma coisa que eu falei para vocês e que me marcou? É o que está escrito lá no Salmo 48, verso 14. Gente, esse texto, abre aí, se você pode, me acompanha. Salmos 48, 14. Gente, eu fiquei impactado com esse versículo aqui. Eu fiquei impactado, eu disse, meu Deus do céu. Porque a gente sempre pensa que Deus é só para aqueles momentos difíceis, que a gente tem que procurar Deus, sabe? Só quando está com um problema grave, só quando está passando por uma situação adversa. A gente pensa que tem que buscar a Deus quando não sabe o que fazer. Mas aqui quebra totalmente o raciocínio, quebra totalmente o que a gente acha. Os achismos vão água abaixo, que nem o Titanic. Olha o que está escrito, Salmo 48, 14. Porque este Deus é o nosso Deus para todo o sempre, e Ele será nosso guia. O que está escrito aí? Ele será nosso guia até a morte. Isso aqui me fez pensar. Gente de Deus, isso mexeu comigo. Por que diz que até o meu último suspiro aqui nessa terra, Deus quer ser meu guia? O que significa, profeta? Significa que todos os teus dias aqui na terra, Deus quer conduzir você. Ele quer te ajudar. Ele quer dar a direção para você. Ele quer dar a direção para você não só agora quando você é jovem, só agora que você conheceu Jesus. Ele quer.
Ele quer ser seu guia até a morte, até o seu último suspiro aqui nessa terra. Ele quer ser teu guia. E tem gente que vive, né? Ah, lá vão ter, né? É do meu jeito, é como eu quero. Eu faço como os outros dizem para mim fazer. Vai lá. Você é que nem um cachorrinho mandado pelos outros. Você é Maria, vai com as outras. Não é assim, gente. A vida da gente não pode ser assim. A vida da gente tem que ser guiada por Deus. A vida da gente tem que ser controlada, governada pelo Espírito Santo. Você não entendeu ainda? Não, profeta, eu entendi isso. Então por que não cortou laço com quem disse, com quem Deus já disse para você cortar? Por que não tirou teus pés ainda daquele caminho que Ele disse para você sair? Por que você não fez aquela ligação e mandou aquela palavra que Ele colocou no teu coração para entregar para aquela pessoa necessitada? Por que não mandou aquele WhatsApp para o teu pastor dizendo para ele aquilo que Deus mandou você se consertar com ele? O que você está dizendo, profeta? Estou dizendo que Deus te guia e você não obedece nada. Você diz que teme a Deus, mas é tudo da boca para fora. Puxa, profeta, está pegando pesado. Tô. Só para você entender uma coisa. Você quer ouvir, mas teu ouvido é seletivo. Teu ouvido só quer ouvir aquilo que agrada. Você tem um problema. Mas como isso? Claro. Você tem um problema muito sério. E o seu problema é, você só quer ouvir aquilo que lhe agrada. Na verdade, você está agindo igual um bebezão. Eu vou repetir. Você está agindo que nem uma bebezona. Só ouve aquilo que te agrada. Só recebe aquilo que está fácil. Só faz aquilo que, sabe, vai fazer com que você permaneça no seu status de boa praça. Um dos muitos benefícios de nós ouvirmos a voz de Deus é que Ele vai nos ajudar a preparar o futuro. Você sabe que a voz de Deus ela vai ser um preparador para o teu amanhã. A voz de Deus é o teu personal trainer. Ele está te preparando. A voz de Deus está sendo o teu personal trainer. Ela está te preparando para você estar pronto para o teu amanhã. O Espírito Santo nos dá a mensagem que foi dada a Ele pelo Pai. A Bíblia diz em João capítulo 16, verso 13, que Ele nos revela as coisas que estão por vir. Você sabe que eu ministrei esses dias sobre um sinal que aconteceu na Terra das ovelhas andando em círculos. Aí os cientistas falaram que era o magnetismo da Terra, alguns médicos veterinários falaram que era uma doença, e, enfim, não se sabe bem o fenômeno que aconteceu. Mas aconteceu em várias partes do mundo, e aconteceu com vacas, aconteceu com formigas, aconteceu com cavalos e aconteceu com peixes. Tudo documentado, tudo gravado em vídeo, em várias partes do mundo. Independente se era uma doença ou era o magnetismo, para mim pouco importa se era uma coisa ou se era outra, ambos são sinais. Gente, uma pessoa andando em círculo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa ruim. Certo? Isso é uma coisa ruim. Então você tem que entender uma coisa, isso é um sinal para o mundo. Isso é um sinal para as nações. Ou seja, tem coisas
que não vão andar, que deveria andar, deveria ter uma direção, mas não vai ter direção. Por quê? Porque de alguma forma tem algo que está travando eles. Compreender os sinais de Deus tem sido a minha vida. Observar os sinais. Gosto muito quando Deus fala comigo através da natureza. Eu amo quando Deus fala comigo na palavra. Na verdade, todos os dias eu estou lendo a palavra de Deus. Às vezes, antes das minhas orações de manhã cedo, eu já começo a ler a Bíblia e já começo a procurar Deus falando comigo através da Bíblia. E esse é um dos principais meios que Deus fala comigo. Mas eu gosto também quando Ele fala comigo através da natureza. Sabe, ano passado, houve muitos sinais no céu. Inclusive, se ouviu música no céu, barulho de chofar, de trombeta, em várias partes do mundo. E isso tá tudo aí na internet. Aí tem sempre os, podemos dizer, os sábios do mundo. Eles sempre têm uma explicação para tudo. E mesmo com a explicação deles, para mim é um sinal e pronto. Porque eu compreendo que a natureza, ela também é uma mensageira de Deus para nós. Uma vez que começamos a ouvir a voz de Deus, é importante obedecer tudo o que o ouvimos nos dizer. Se você quer aprender a ouvir a voz de Deus, você tem que aprender a obedecer. Do que adianta você querer ouvir a voz de Deus se você não vai obedecer?